Meus queridos, hoje a gente vai ver decisão penal, isso já é uma preparação, digamos assim, para a nossa última matéria, que são os recursos criminais. Então, nós vamos, hoje eu vou falar de sentença criminal, a gente vai falar de sentenças absolutórias e condenatórias, e vamos falar de dois institutos que têm um nome difícil, mas tem uma explicação muito simples, que é o mutatio libelli e a emmentatio libelli. A gente vai ver hoje tudo isso. Muito, muito bem. O que nós temos? E aí eu vou comentar, vocês me pediram no grupo, o assunto penal do dia, né? Que é aquela sentença de Santa Catarina, e até, de alguma forma, pertinente à nossa aula, já que a gente vai. O tema principal da aula é realmente a sentença absolutória. A gente vai ter a possibilidade de entender qual foi o fundamento tosco, né, sem dúvida nenhuma. Na verdade, eu não consigo nem dizer, confesso a vocês, que estava refletindo agora à tarde, até por pedido, repito, de vocês, analisando as informações daquele processo, eu não consigo nem dizer o que é mais tosco ali, né? Se é a conduta do Ministério Público, a absoluta reprovável conduta do advogado, a fraqueza do juiz, não sei, eu não consigo definir ali o que é pior naquele cenário, se é a sentença em si, se é aquele comportamento do advogado, porque eu tento, inclusive, levar isso para a minha vida particular e trago isso para a minha vida profissional também. Eu acho que grosseria, né, que agressão, que não só não ajuda, como só atrapalha. Eu nunca vi nenhum tipo de solução efetiva vir de um ato grosseiro, ofensivo, desrespeitador, né? E hoje isso tem me incomodado mais ainda, porque a gente está vivendo uma era de muito ódio, né? De muita incompreensão, de muita agressividade. Então, eu realmente não vejo grandes consequências em relação a um ato grosseiro, a um ato que não é um ato de respeito. Sobretudo quando você fala de uma ação de um técnico em que o técnico, mais do que nunca, tem a obrigação efetiva de agir é, é, de agir de forma a zelar, né, por esse tipo de construção, para que a gente possa preservar a técnica e a técnica se sobrepor a qualquer tipo de agressividade, de preconceito, de agressividade em relação a isso. Então, veja, o que nós temos aqui em relação à sentença. Eu vou já chegar no caso de hoje, repito. A sentença, diz aí o artigo 381, que ela conterá essas partes, né? Então, a sentença vai ter aí os nomes das partes, obviamente a exposição sucinta, a indicação dos motivos, a indicação dos artigos, o dispositivo e a data e assinatura. O mais importante da sentença é, sem dúvida nenhuma, o dispositivo. Nessa sentença, repito, que hoje é o assunto mais falado no Brasil, o dispositivo é no sentido de absolvição, né, é uma absolvição, e como a gente vai ver agora no artigo 386, no artigo 386 nós temos as diversas fundamentações, né, próprias da eventual absolvição do réu.
Espera que ficou incompleto aqui o inciso 6º. Deixa eu só copiar de novo aqui. Então, veja, a sentença, ela tem, voltando um pouquinho ao artigo 381, ela tem alguns elementos básicos, né? Só um minutinho, pessoal. O que nós temos no resumo desse 381? O juiz vai ter que relatar, vai ter que descrever o que foi que aconteceu ali no processo, depois ele vai ter que fundamentar, e por fim, ele vai fechar aquela decisão com um dispositivo. O dispositivo é a parte final, é o mandamento em si. O dispositivo é, sem qualquer sombra de dúvidas, o mandamento final. É ali que ele vai decidir se condena ou se absolve. Claro que do ponto de vista prático, o que acontece, o que é o normal, digamos assim? O juiz, quando senta para redigir a sentença, de alguma forma, ele já avaliou as provas, ele já teve contato com as provas, ele já conheceu as provas do processo, então ele já tem delimitada, desenhada na cabeça dele qual é efetivamente a decisão que ele irá tomar. Então ele vai ter efetivamente a decisão tomada já de antemão. O que ele vai fazer é construir ali a fundamentação, e a fundamentação é essencialmente sobre o fato, sobre a prova, para dar lastro àquela decisão que está ali resumidamente descrita no dispositivo. Então, o dispositivo é essa parte final. Posto isso, condena o réu à pena de X, posto isso, absolve o réu com o fundamento X. O que acontece? O recurso, quando eu manejo um recurso, esse recurso ele é dirigido a enfrentar esse dispositivo. Então, a parte recorrível da decisão é o dispositivo. Mas veja o que diz aí o caput do artigo 386. Ele diz: o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça. Então, ele vai descrever, vai indicar, vai expressamente sinalizar na parte dispositiva qual é o elemento de fundamentação da sua decisão. E isso tem uma importância prática muito grande, porque aqui a gente cria uma relação, veja, por reflexa. O que eu estou querendo dizer a vocês? Relatório, fundamentação, dispositivo. O dispositivo é o fechamento da decisão, é onde está ali o resumo da decisão. O recurso, quando manejado, quando utilizado, ele é utilizado contra esse dispositivo. Então, esse dispositivo é a parte recorrível, efetivamente, da decisão. É contra esse dispositivo que nós vamos recorrer e nós vamos enfrentar a matéria no recurso. E aí, o que aconteceu? Como o Código de Processo Penal exige que o juiz traga para o dispositivo o fundamento da sua decisão, ele acabou por via reflexa, por via oblíqua,
permitindo o recurso contra o fundamento. Veja, se não existisse essa regrinha aí do artigo 386, o juiz absolverá mencionando na parte dispositiva o dispositivo, ele apenas diria lá, absolvo o réu. E isso inviabilizaria por completo qualquer recurso que viesse a tentar modificar os fundamentos dessa absolvição. Mas, pela estrutura que o Código de Processo Penal optou, de fazer, obrigar o juiz a que ele diga na parte dispositiva o porquê que ele está absolvendo, ele permite, por exemplo, como a gente vai conversar a partir de quinta-feira, que o réu inconformado com a absolvição pelo motivo X, apresente um recurso contra aquele determinado motivo. Então, por mais que, regra geral, a gente vá recorrer apenas e tão somente do dispositivo, nós vamos efetivamente permitir a lógica central é permitir, tolerar dentro dessa figura a existência concreta do recurso, discutindo eventualmente a fundamentação. E aí nós temos no artigo 386 os fundamentos pelos quais o juiz poderá absolver o réu. Primeira coisa, e a gente vai aproveitar para criar aqui já alguns raciocínios sobre aquele caso, repito, tão popular hoje, é que o juiz, ao absolver, ele pode fundamentar a sua absolvição em certezas, ou ele pode fundamentar a sua absolvição em dúvidas. Então, o juiz tem, e aí a gente vai voltar às aulas que vocês tiveram lá, na teoria geral do processo, no processo penal, no sentido de que a dúvida favorece o réu, lembra do princípio do indúbio pro réu, e no caso de dúvida, nós vamos permitir, tolerar efetivamente a absolvição do réu. Que esse foi o fundamento utilizado para essa sentença, que hoje ganhou aí uma repercussão muito grande no Brasil. O juiz entendeu que havia dúvidas sobre a intenção, especificamente sobre a intenção do agente réu, né? E aí, por conta desta dúvida, acabou por absolvê-lo. Então, ele vai efetivamente absolver dentro desse contexto, ele vai absolver a ideia de que a gente tem, dentro dessa perspectiva, dentro dessa realidade, uma dúvida quanto à existência de intenção delitiva. Daí porque o juiz fundamentou a decisão, dizendo que havia dúvida quanto à intenção, quanto ao dolo, ele não visualizava ali um dolo, e como não havia o crime de estupro na modalidade culposa, ele estava ali a absolver o agente. Pela leitura da sentença, e eu obviamente não vi os autos, apenas li a sentença, circulou hoje em vários grupos aí de WhatsApp, me parece, eu não vou nem discutir, realmente não vou nem perder nosso tempo aqui, insisto, discutindo a postura do Ministério Público e a do advogado. Essas são completamente descabidas, absurdas, desarrazoadas, grosseiras, antijurídicas, desumanas até. Então não vou nem discutir esses dois aspectos, porque é chover no molhado. Mas, em relação ao juiz, pela própria leitura da sentença, quando ele vai descrevendo ali o depoimento da vítima e de algumas testemunhas, me parece que havia, sim, elementos seguros o suficiente, e aqui a gente vai ter que lembrar aquele conceito ressignificado, é óbvio, mas ainda importante, do princípio da chamada verdade real, onde o juiz criminal, por mais que ele não tenha aí a verdade absoluta, ele vai verificar, dentro desse contexto, uma maior aproximação com a verdade. Ele vai mandar aí a decisão dele
sinalizada dentro então ela vai, né, ser construída, a decisão penal, ela vai ser construída nessa avaliação do juiz de, por mais que a gente não fale mais numa verdade absoluta, plena, mas de uma maior aproximação com a verdade, de uma maior chegada de proximidade realmente com a verdade, para que possamos, dentro desse contexto, dentro desse cenário, ter a possibilidade de ter a segurança necessária, segurança robusta que autorize isso. Repito, pelas circunstâncias, e eu não tenho como ir além disso, né, porque somente a sentença eu tive acesso, me parece que as provas ali já autorizavam um entendimento divergente. Tudo bem. Mas quanto ao argumento de aborto culposo e outra coisa, ou de estupro culposo, sem pé nem cabeça, agride qualquer lógica, qualquer plausibilidade, qualquer mínima técnica. Né? Na verdade, não é nem. Eu não consigo entender, se você lê a sentença, ele usa essa lógica numa citação que ele traz da doutrina, mas não fica nem claro o porquê de trazer uma lógica tão desarrazoada para isso. Se ele entendia, no olhar dele de julgador, que não houve a intenção, não há dolo, não há crime, encerrou o assunto. Mas aí cogitar, né, mesmo que de forma oblíqua, a existência eventual de uma culpa é algo que não para em pé e que não faz nenhum sentido, e que é agravada, né, é uma lógica agravada no caso concreto, por todas as circunstâncias que caracterizam esse processo, aquela audiência absolutamente inadmissível, um determinado comportamento agressivo, né? A gente tem que entender que a vítima é a vítima, né? Ela pode até aquela acusação não se confirmar, aquela acusação não parar de pé, mas isso não me autoriza a agressão, a ofensa em relação à vítima. Não há nenhum tipo de agressão aí que possa ser justificada em relação a isso. Repito, não há como a gente garantir esse tipo de comportamento como minimamente aceitável no processo. Para mim, repito, nesse processo, há que ter uma ação de processamento, de apuração da OAB, apurando aí a postura do advogado, há que ter uma ação da Corregedoria do Ministério Público para avaliar a correição da ação do Ministério Público e da Corregedoria do Tribunal de Justiça e do próprio CNJ, ou seja, temos que ativar aí todos os canais de controle administrativo, porque muita coisa esquisita, estranha, inadmissível acabou por acontecer nesse processo e resultar numa sentença. Repito, uma questão é a convicção pessoal técnica própria do juiz, outra coisa é um entendimento que não tem qualquer tipo de ressonância na prova, sobretudo crimes desse jaez, que precisam efetivamente de uma reprovação, de uma reprovabilidade cada vez mais dura em relação a isso. Ou seja, a gente tem que entender que qualquer mínima condição que deixe turva a capacidade de anuência da pessoa por enfermidade, por uso de álcool, drogas, por sono, isso já afasta completamente a possibilidade da gente resultar, ou configurar, ou definir aquela anuência à prática sexual de forma lícita. Né? Então, assim, a gente tem que entender que a lógica é às avessas.
Então, eu só posso considerar lícita, plena, absoluta, a permissão de uma pessoa para a prática sexual se ela tem total discernimento, pleno discernimento daquele determinado ato. Qualquer ato que vá de encontro a essa lógica tende a ser um ato criminoso, aproxima aquele ato do conceito criminal. Então, assim, eu não consigo dizer, repito, já que vocês me pediram para comentar o caso, eu não consigo dizer sequer qual é o pior aspecto desse caso, dentre tudo aí que foi visto. Quer dizer, a condução da audiência, a condução do juiz do processo, da sentença, o comportamento do Ministério Público, o comportamento do advogado, tudo isso é reprovável e merece, deve ser apurado, né, pelos canais aí de correição adequados. Por quê? Porque, tudo bem, a gente está estudando aqui o 386 e a gente está vendo que esse 386 traz os fundamentos que eu posso utilizar para a absolvição, e vejam, são fundamentos que, ora, estão baseados na certeza, ora, estão baseados na dúvida. Veja aí o inciso 1º. Estar provada a inexistência do fato, não haver prova da existência do fato. Então, veja, o próprio inciso 1º e o inciso 2º trazem isso. Estar provada a inexistência, não haver prova da existência. Olha como ele trabalha, né? O inciso aí, tanto o 1º quanto o 2º, trabalha com essa lógica de certeza e dúvida. Inciso 1º, está provada a inexistência do fato. Aqui o juiz está absolvendo porque reconhece que não houve o fato, que o fato não existiu. Há, portanto, no inciso 1º, certeza, um juízo de certeza. Já no inciso 2º, não haver prova da existência do fato. Então, no inciso 2º, eu estou absolvendo, essa absolvição vale igual a outra do ponto de vista penal, ou seja, para o direito penal não há aqui uma hierarquia desses fundamentos, todos eles geram os mesmos efeitos da absolvição, né? Então, a gente vai ter efetivamente que indicar, né, dentro dessa lógica, a ideia, né, é que a gente tenha, dentro desse cenário, né, um raciocínio que, para os efeitos penais, eles representam a mesma coisa. Ou seja, se eu te absolvi porque eu provei que o fato não existiu, ou se eu absolvi porque eu provei, ou não provei que o fato existiu, para os efeitos do processo penal não há diferença. Há diferença para os efeitos extrapenais, efeitos civis, efeitos administrativos, mas para o direito penal, não importa por qual motivo você absolveu. A validade da sentença absolutória penal é a mesma. Então, veja, a todo momento o artigo 386 joga aí com certeza e com dúvida. Ainda falando da certeza e da dúvida, a gente acabou de ver o inciso 1º e 2º, veja aí o inciso 4º e 5º. Está provado que o réu não concorreu para a infração penal, estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. 5º, não existe prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Estar provado, não haver prova. Então, de novo, ele vem com a certeza e com a dúvida, né? Ele separa aqui de novo a certeza e a dúvida. Lembrando que, para efeitos penais, tanto faz, não há diferença. Inciso 3º, não constituir o fato infração penal. É como se ele dissesse no inciso 3º, eu tenho uma certeza. Qual é a certeza que eu tenho aqui? O fato não é crime. Pode até ser um ilícito civil, mas crime, esse fato não é. Então, inciso 1º, certeza. Inciso 2º, dúvida. Inciso 3º, certeza. Inciso 4º, certeza. Inciso 5º, dúvida. É interessante o inciso 6º, né? O inciso 6º, ele fala tanto de certeza quanto de dúvida. Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena. Aqui ele está falando de excludentes de ilicitude e de culpabilidade, né? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito e etc.
Ou pelo menos, ou menos, ou, na verdade, deixa eu transcrever aqui, ficou confuso. Transcrevi aqui pela... transcrever de novo, que fica mais legal. Ou existirem circunstâncias que excluam o crime, excludentes de ilicitude, isentem o réu de pena, excludentes de culpabilidade, né? Ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência, né? Mesmo que ele tenha fundada dúvida sobre a existência. Então, aqui o que ele está dizendo? Juiz, você pode absolver no momento em que você tem certeza que houve a legítima defesa, ou no momento em que você tem elementos robustos, concretos, de que houve essa legítima defesa. Inês, a pergunta da Inês é muito interessante. Professor, o MP, em alegações finais, ter impugnado pela improcedência dos pleitos formulados na denúncia é esquisito? Eu vou responder em duas etapas da pergunta, tá, Inês? Primeiro, é possível, é perfeitamente possível, do ponto de vista teórico, não há problema nenhum. O Ministério Público está obrigado a oferecer a ação quando ele tiver ali comprovação de materialidade, indício de autoria, mas se ele, ao final do processo, né, percebe que aqueles indícios de autoria não se materializaram em comprovação, ou aquela comprovação de materialidade se esvaiu, ele pode pugnar pela não condenação. Isso é possível, isso é completamente defensável. Agora, no caso concreto, aí a gente chegando no caso concreto e diante dos elementos que são expostos na sentença, eu não consigo visualizar, Inês, de onde é que ele não estava vendo ali elementos para sustentar. Pelo menos havia ali uma dúvida muito bem construída, muito bem sedimentada de prova, de forma que essa postura do MP, ela, apesar de ser possível, ela só é viável quando eu percebo, de forma absolutamente cabal, a inexistência plena, né, total, de elementos de prova. Né? Então, assim, a gente só vai ter, dentro dessa lógica, elementos cabais quando não tem nenhuma sustentação, nenhum mínimo elemento. Então, para que o Ministério Público possa, em sede de memoriais, em sede de alegações finais, dizer eu não tenho como minimamente sustentar essa acusação, tem que existir um vazio, um vácuo de prova muito robusto, muito significativo em relação a isso. Né? Então, não é realmente a que a gente vai, diante disso, terminar com qualquer elemento aí desprezível. Então, nesse caso, Inês, por mais que em teoria seja possível, eu não vejo fundamento, até porque havia ali elementos muito, muito sinceros, muito concretos, dentro dessa lógica. Né? E chegamos aí no inciso 7º, que foi exatamente, ele pode condenar. O juiz ele não está vinculado a esse pleito do MP, não. Então, mesmo que o Ministério Público não veja efetivamente a ideia dessa lógica, o MP, mesmo indicando que não tem como fundamentar, o juiz tem, se ele tiver elementos de prova dentro desse cenário, ele vai ter a possibilidade, sim, de fundamentar a condenação. Ou seja, o Ministério Público, ele é o condutor da acusação, ele vai fazer seus pleitos, mas o juiz não está, nem poderia estar vinculado de forma decisiva à manifestação. Né? Aqui ele mistura uma série de coisas, Inês, porque, veja, não há dúvida de que nosso sistema é um sistema acusatório, o pacto anticrime, né, que foi que inseriu esse artigo 3º-A no CPP, a Lei 13.964, de dezembro do ano passado, reforça muito essa questão do sistema acusatório, mas veja, no meu sentir,
Eu não vejo aí, no momento em que o Ministério Público pugna pela absolvição, mas há nos autos elementos robustos, seguros, que autorizam a condenação, eu não vejo que isso seja uma ofensa ao sistema acusatório, porque, de qualquer maneira, não é porque no olhar do Ministério Público não há elementos, que não vá haver elementos no olhar do juiz também. Repito, o juiz aqui não está conduzindo. Veja só, me pareceria uma ofensa ao contraditório se no meio do caminho o MP não tivesse sequer participado dos atos, pedido prova, e o juiz assumiu a acusação. Não é isso, o processo chegou ao fim. E ao final o MP disse, olha, não tenho elementos para sustentar a acusação, mas o juiz pode olhar aqueles elementos e fundamentadamente decidir pela condenação. Não vejo aqui, me parece uma interpretação muito mais, além de ser muito exagerada, me parece uma interpretação muito mais de quem sabe que está fazendo bobagem e quer justificar essa bobagem pela mão dos outros, né? Isso é muito comum, Inês, nesses tempos atuais. Eu tenho um verdadeiro horror a quem não assume suas responsabilidades. Você faz uma coisa, a decisão é sua, você toma a decisão. A gente vê muito hoje, em todos os aspectos, os políticos fazendo isso, e tanta gente fazendo isso, de jogar a responsabilidade para os outros. Se ele não estava querendo condenar, se ele achava que não havia provas suficientes, que ele não diga que está fazendo isso porque o MP está vinculando a decisão dele. Isso não cai, não fica em pé. Repito, claro que o sistema acusatório, o pacto anticrime reforçou em vários aspectos essa questão do sistema acusatório, mas daí a dizer que o juiz está completamente, o juiz fecha os olhos à prova, pelo simples fato do Ministério Público ter sinalizado que não há elementos para condenar, não vejo sentido. Porque, nesse caso, quem está decidindo não seria o juiz seria apenas um agente de chancela, de referendo à opinião do MP. Não tem sentido nada em relação a isso. Né? Porque, imagine, tomemos esse raciocínio dele como correto, em que ele vai dizer, não, eu não tenho como fazer nada porque o MP já pugnou aqui pela absolvição. Se eu levo esse raciocínio ao extremo, o juiz não precisa analisar prova nenhuma. Deixa o MP analisar, o que o MP disse aí? Então eu estou vinculado aqui porque o sistema é acusatório e eu teria que seguir para o bem ou para o mal o MP. Não é. O sistema acusatório é um sistema que vai pressupor que as funções essenciais são diferenciadas, divididas em pessoas, em instituições diferentes. Há uma instituição que acusa, uma que defende, uma que julga, mas não há primeira hierarquia entre elas, nem para um lado nem para o outro. Olha que interessante, porque sempre nós nos ressentimos de que os juízes se sentiam numa posição hierarquicamente superior, e esse movimento muito forte das últimas décadas de reafirmação do sistema acusatório é para trazer essas três funções para um certo patamar de equilíbrio. Mas também ele não pode ter uma posição inferior. Não sei se eu estou conseguindo explicar o que eu estou querendo dizer, no sentido de que o juiz também não pode ser tão submisso a ponto de dizer, não, como o sistema é acusatório, o MP diz que é para condenar, eu condeno. Se diz que é para absolver, eu absolvo. Então não precisa de juiz. Não deixa o MP sozinho resolver a história. Então eu não vejo esse cenário, esse caso em particular, por onde eu olho para esse cenário, eu vejo absurdos, né? Quer seja pelo comportamento, pela valoração da prova, quer seja pela decisão em si. Repito, a gente tem que entender que a liberdade sexual é um valor protegido e que eu somente posso ter validade plena na anuência, no sim, no ok em relação à vontade sexual, quando aquela pessoa tem 100% da sua capacidade cognitiva, de discernimento, de valoração do ato, livre e desimpedida. Se ela tem algum tipo de por alguma circunstância, algum tipo de visão mais turva, né, a gente não vai ter efetivamente como validar aquilo ali, quer seja por um uso do medicamento, a pessoa está sonolenta, a pessoa está embriagada, a pessoa usou algum tipo de psicotrópico. Me parece, em alguns momentos da sentença, o juiz faz uma análise muito superficial, não tem resíduo de droga, de álcool, de não sei o quê. Tá, mas em que momento aquela perícia foi feita, quanto tempo depois? Tem uma série de variáveis aí que você vai ter que considerar para ter a convicção de que não há provas que sustentem
um crime dessa natureza, né? Sobretudo crimes dessa natureza, onde o próprio STJ, por mais de uma vez, já delimitou que a palavra da vítima tem uma importância muito grande. E aqui, só para encerrar esse capítulo de comentário sobre essa decisão, durante muitos anos, eu no tribunal, hoje eu estou numa Câmara de Direito Privado, já falei isso para vocês em outras ocasiões, mas durante muitos anos, eu trabalhei em câmaras de direito criminal, no tribunal, e trabalhei em vários processos, dezenas de processos que envolviam tanto estupro como estupro de vulnerável. São processos, eu reconheço, difíceis, porque normalmente são processos em que você não tem uma prova tão categórica, muitas vezes é a palavra da vítima, quase que exclusivamente, etc. Mas um raciocínio que eu sempre usei, viu, Inês, e demais, para enfrentar esse tipo de caso, claro, uma acusação de que o pai, o padrasto, o tio, o sobrinho, o irmão, o parente, o vizinho ou uma pessoa desconhecida teria praticado, por exemplo, um crime de estupro de vulnerável. Uma coisa que sempre me ligou uma luz amarela na análise desses casos é se haveria algum tipo de motivação especial para que aquela história fosse inventada. Então, por exemplo, atuei num caso em que, durante a oitiva, trabalhei num caso no tribunal, né, como assessor de desembargador. Durante a oitiva da mãe da vítima, que era uma criança de 8 anos, ela dizia que faria tudo o que pudesse para prejudicar o ex-companheiro. Então, assim, que ela tinha ódio do ex-companheiro, que ele tinha feito isso com a filha dela, mas mesmo antes disso, ela faria tudo, e aí a prova era muito frágil, era muito débil, e aí você via ali que poderia ter existido a construção de uma história fictícia com o objetivo de prejudicar aquela pessoa. Mas nesse caso, nem isso, quer dizer, você não tem, aí não se sustenta aí, por que aquela moça inventaria isso, tiraria do nada? Então, assim, não tem como realmente como minimamente sustentar esse entendimento. Professor? Professor. Pois não, pois não, pois não. Falem todos. Giovana, pode falar. Tá. O que é mais impressionante nesse caso é que não tem nem, assim, uma inconsistência no que ela fala, porque tem muitas provas, tantas provas médicas, como mensagens que ela enviou para as pessoas, como filmagens. Não tem o que questionar. Basicamente, o judiciário inventou uma modalidade para o crime dele, porque o Código Penal diz que crimes culposos, em regra, não são penalizados, né? Segundo o artigo 18. Eles inventaram uma possibilidade de absolver o réu. Eu acho que sim. Não tem nada para se questionar. A ideia, Giovana, é que se você resumir o resumo do resumo da decisão, é dizendo o seguinte: olha, intenção ele não teve, ele talvez tenha sido imprudente de fazer isso com ela naquelas circunstâncias. Meu amigo, isso já é crime. A gente tem que entender qual é o espírito do 217A. Não importa, é proteger qualquer pessoa dele, que não tem a capacidade plena de discernir e decidir sobre aquela determinada situação. Não importa a intenção dele na situação, o que importa é que ele fez e é crime. Exatamente, quer dizer, qualquer cenário que turve o discernimento da vítima já vai configurar a existência do crime, né? Alguém mais queria falar? Pronto, professor, era eu, Paulo. Diga, Paulo. Pois é, professor, é um caso emblemático, né, digamos assim. Nós acompanhamos essa semana que, para o direito, foi uma semana de avanços e retrocessos. Começa pelo caso do avanço do Innocence Prodigy, onde o mero reconhecimento do acusado não se faz por si só, não ser a única prova para poder incriminar alguém. Nós temos vários casos em que pessoas possuem características quase que idênticas, mas não são, de fato, as pessoas que cometerão um crime. Inclusive, hoje eu estava vendo até uns vídeos de uma pessoa que foi processada
presa injustamente, porque se parecia com um estuprador, ficou 15 anos preso, foi estuprado por 60 presos. Então, assim, ele teve a vida completamente destruída, assim, por causa de uma falta de evolução no direito penal e processo penal. E isso é muito sério, porque a gente não trata, quando há morte de alguém, ou quando há o estupro de alguém, a gente não fala só de um crime em si. Se a gente for parar para pensar de forma filosófica, há um roubo, há o roubo da vida da pessoa, há o roubo da tranquilidade, da dignidade da pessoa, e aquilo ali vai permanecer na memória, no sentimento da pessoa pro resto da vida, como se fosse uma tatuagem. Mas, e por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, Paulo? Assim, o direito processual penal tem essa base, ou seja, veja que o próprio 386, como a gente está analisando, ele diz ao juiz, se você tiver dúvida, absolva. Se você não tiver segurança de que o fato aconteceu, você não tiver segurança na prova, absolva. Mas a dúvida aqui tem que ser uma dúvida extrema, uma dúvida que realmente não para em pé aquela acusação, que não é o caso nessa situação, né? Sim, inclusive, eu vi vários depoimentos de advogados, inclusive falando sobre esse caso do Innocence Project, em que a prova do reconhecimento da vítima, ela precisa estar em concordância com as demais provas. Se não houver aquilo que nós já conversamos, não há nenhuma prova absoluta, né? Nenhuma prova no processo penal ela é absoluta, nem mesmo a confissão, nem a prova pericial. A gente já viu isso, exatamente isso. Boa sua lembrança. Mas agora, veja. inclusive, desculpa, sobre essa sentença do caso de hoje da Mariana, eu vi que uma colega publicou no grupo, e na sentença, que tem mais ou menos uns 50 páginas, havia uma foto de um laudo de perito, aonde foi demonstrado que não havia nenhum resquício de entorpecente ou de álcool ou de coisas do tipo. Eu vi, inclusive, colegas advogados falando que houve um erro do magistrado no que se refere ao termo que ele utilizou, ou seja, o estupro culposo. Mas o que ele queria dizer era que por não haver uma conexão entre como é que eu posso dizer, ao não complemento das provas que levassem o acusado a ser culpado, não se falaria em crime. O que é diferente de dizer que um crime de estupro poderia aderir à modalidade culposa, entendeu? Não, eu entendo, eu entendo, mas há um detalhe aí que eu acho que o que eu não concordo, Paulo, nesse caso particular, é da premissa pela qual ou da qual o juiz parte. Eu vou usar aqui um exemplo bem louco, mas para vocês entenderem o que eu estou querendo defender aqui. Exatamente, eu li a sentença hoje à tarde, tem a questão do laudo toxicológico, de que não teria ali drogas, tal, então ele quer dizer, Paulo, que ela não teria álcool nem drogas, o que faria com que não se configurasse o estupro de vulnerável, mas não é bem assim, né? Não é bem assim, porque o estupro de vulnerável, ele vai se caracterizar sempre que aquela pessoa tem algum tipo de diminuição na sua capacidade de decisão, de discernimento, de avaliação daquele caso. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu acredito que isso não tenha acontecido só comigo, deve ter acontecido com alguns de vocês. Eu realmente não bebo, eu Rafael, não bebo, e não é nenhuma questão religiosa, nem outra natureza, não. Eu sou completamente viciado em refrigerante, em Coca-Cola, então eu não troco minha Coca-Cola por nenhuma bebida alcoólica, não vejo sentido de trocar. Então, não cheguei numa idade que eu não estou nem aí porque na galera pensa. Então, eu não bebo, nunca usei drogas. Tá. Agora, eu, por exemplo, já em várias ocasiões na minha vida, por exemplo, na época do meu doutorado, quando estava concluindo a minha tese de doutorado, muitas vezes eu sentei ao computador 7 da manhã e me levantei 3, 4 horas da manhã seguinte, estudando, escrevendo a tese enlouquecidamente.
estava completamente exausto, né, cansado, com sono. Então, veja, eu não tinha usado drogas, eu não tinha usado bebida alcoólica, eu não tinha usado nada disso. Teoricamente, qualquer questão orgânica minha não seria apontado nada disso, mas eu não tinha nenhuma capacidade de discernir sobre muita coisa, pelo grau de cansaço, pelo elevado grau de cansaço, de sonolência, de esgotamento. Então, são vários fatores que tem que ser considerado, ou seja, eu não posso fazer uma análise rasteira, dizendo não tinha droga, não tinha álcool, ele pode ter sido imprudente porque não avaliou bem a situação, essa é a tese do juiz. Mas como não tem um estupro culposo, absolve. Calma, não é assim. Não é uma questão de ser imprudente, porque, repito, a premissa é as avessas. Para que aquele ato seja um ato lícito, aquela pessoa tem que ter plena capacidade de discernimento. Qualquer fator que colabore para que ela não tenha plena capacidade, eu estou diante de uma pessoa que não tem como exercer a sua decisão. Sono, cansaço, uma enfermidade, uso de remédios, droga, álcool, algum problema psicológico. Então, a premissa que o juiz parte não me parece completamente equivocada. Então, é a questão do... Porque o que ele quer dizer é isso, o cara foi imprudente, porque ele não deveria ter feito, porque ela não estava muito legal. Mas também não dá para dizer que, peraí, meu amigo, se ele não deveria ter feito porque ele foi imprudente, já pelas próprias características do 217A, que falam aí da existência de uma situação de hipossuficiência, já há o crime no meu sentir, né? Ou seja, com os elementos da sentença, com que o próprio juiz reconhece, para mim já há elementos seguros de condenação. Não vejo, não consigo ver de uma forma diferente. Professor, e a questão emocional também. Só para complementar, para complementar aqui, Giovana, é completamente diferente, Paulo, e aí, veja, eu não tô discordando da sua brilhante intervenção, mas é completamente diferente de a gente não ter prova nenhuma, de não ter nenhum elemento mínimo, ficar a voz de um contra a voz do outro, a palavra de um contra a palavra... Aí é diferente, aí realmente você tem uma dúvida muito grande, que aí, sobretudo pelo rótulo, né, que é um rótulo grave, que você tem aí do fato de você ser condenado por um crime de tamanha hediondez como um estupro, é melhor você não absolver, sem dúvida nenhuma. Mas não me parece que, no caso, a gente tinha uma dúvida tão grande. Pois não, Giovana, pode falar. E assim, professor, tem provas no sentido de ela se mostrar muito nervosa. Eu acho que nervosismo, a questão da ansiedade, de você estar numa situação que você não sabe lidar, influencia muito, independente de você estar bêbado, de você estar drogado ou não. Porque foram divulgadas muitas vezes conversas dela com as amigas, com pessoas dizendo o que estava acontecendo, narrando praticamente a situação em tempo real e falando que as pessoas não estão ajudando. Então, assim, e eu acho que discutir isso, me sentindo pessoalmente ofendida como mulher, é uma coisa, mas trazendo para o âmbito jurídico, eu acho que independente do réu ser condenado ou absolvido, ou de achar que ela está falando a verdade, ou que ela inventou toda essa história da cabeça dela, o judiciário, o juiz, o promotor, o advogado de defesa agiram de maneiras totalmente inadmissíveis, porque tem vídeo, divulgaram vídeos da audiência, a maneira como o advogado se refere a ela, a maneira como tudo acontece, independente dela estar falando a verdade, dela estar mentindo, do réu ser condenado, ser absolvido, aquela atitude, aquela postura é inadmissível em qualquer situação. Não, e assim, é muito triste pensar, mais uma vez trazendo para o lado jurídico da coisa, de que o nosso judiciário está na mão de pessoas desse jeito, que se comportam dessa maneira, de pensar que o nosso judiciário está na mão de um juiz incoerente com o que a gente passa 5 anos e meio aprendendo numa faculdade de direito. É como se a gente pegasse todos os nossos anos de ensino e jogasse fora. Porque o que a gente aprende é que se o juiz tem a mínima dúvida de que o réu está errado, de que ele deve ser condenado, ele deve absolver. Se ele fosse absolvido, ainda seria ruim se a gente pegasse o caso todo, né? Mas ainda o juiz estaria sendo coerente com o que ele deveria fazer. O que ele fez é totalmente descabido, não tem nenhum embasamento para isso. Chega a ser ofensivo, tanto para o lado militante da coisa, né, de mulheres, como para o lado jurídico mesmo.
E aqui, Giovana, eu vou fazer, quem vai falar agora é o Rafael, não é o professor. Eu entendo, eu não estou minimizando, que isso fique muito claro, eu não estou reduzindo ou dizendo que não é importante. É extremamente importante. Ações, discursos contra atos misóginos, machistas, atos racistas. Eu não estou diminuindo a importância de movimentos como o movimento antirracista, o movimento feminista. O que me entristece é que, para mim, na minha forma de ver as coisas, e eu pauto minha vida particular e minha vida privada nesse sentido, eu sequer consigo ver, eu não estou falando só desse caso, estou falando de qualquer outra coisa na vida, que é uma mulher, ou que é um homem, ou que é um branco, ou que é um negro, ou que é um asiático, ou que é um nordestino, ou que é um sulista. Eu paro toda e qualquer análise que eu faço de que é um ser humano, ponto. Ou seja, não se justifica, por exemplo, a discussão, né, existe uma discussão hoje muito grande, um discurso homofóbico muito radical, de pessoas que insistem em chamar de homossexualismo, algo de ismo não tem nada. Eu não consigo sequer entrar nessa discussão, porque no meu olhar, tem uma questão prejudicial, digamos assim, preliminar, que é o fato de estar lidando com seres humanos, e pelo simples fato de ser humano, não importa a cor, não importa a religião, não importa a origem étnica, não importa a orientação sexual, não importa nada disso, ele já merece toda a atenção, todo o respeito, todo o cuidado. Ele pode estar equivocado, ele pode merecer uma sanção, ele pode ter, como você colocou muito bem, muito boa a sua colocação, ela pode ter inventado tudo aquilo pode ter sido tudo, beleza, que eu apure isso depois, eventualmente responsabiliza ela pelo crime de denunciação caluniosa, ou um crime contra a honra, massa, mas agindo com respeito a que um ser humano merece e há que ser preservado, porque tem uma questão muito básica, que é uma ideia absolutamente básica, simples em tudo, que eu não posso coibir ou não posso permitir a humilhação, a execração, a agressão com o outro, porque amanhã pode ser eu, né? Quer dizer, a postura do advogado, do próprio juiz, do MP, nessa audiência, a postura, primeiro, de um lugar de fala que eles não têm, que é um lugar de fala machista, eles não conseguem entender, muitas vezes, a realidade da vítima, né, sobretudo a vítima mulher, numa sociedade extremamente machista como a nossa, a certeza de que ele nunca estará numa posição inferior, ele sempre estará nessa posição, aspas, de poder. Então, assim, quando você reflete e pensa de uma outra forma, cara, eu vou tratar essa pessoa com educação, com cordialidade, independentemente se ela estiver certa ou errada, mas porque amanhã pode ser eu naquela situação e eu vou querer que me tratem daquela determinada forma. Isso facilita tanto, né? Eu repito, é uma ideia tão simples de você não fazer com o outro aquilo que você não queria que fizessem com você, mas como isso tem sido esquecido na sociedade como um todo, né? São coisas que a gente está falando aqui que parece que não tem nenhuma conexão entre si, mas nós assistimos essa semana, esses últimos dias, essas últimas semanas, atentados terríveis na Europa, tanto na França como na Áustria, de você matar alguém porque ele pensa, ou ele professa, ou ele crê uma religião diferente da minha, né? Quer dizer, eu achar que eu sou superior porque eu sou homem enquanto a outra é mulher, ou porque eu tenho ali um poder. Quer dizer, no momento que você tem esse tipo de pensamento, você, em alguma medida, você está desumanizando aquela outra pessoa, né? Então você desumaniza aquela outra pessoa para que você se sobressaia em relação a isso. Isso é inadmissível, né? É por isso que eu disse agora há pouco, repito, gostei muito da sua análise, mas eu não cheguei nem a analisar a audiência em si, né? Porque não tem nem o que dizer, né? Quer dizer, é um absurdo completo, né? Tem uma frase do Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz, arcebispo sul-africano, que ele disse que aprendeu com o pai dele, não aumente sua voz, melhore seus argumentos. Então, se eu tenho que ser agressivo, se eu tenho que ser desrespeitador, ofensivo, é porque muito provavelmente eu não tenho razão, ou porque eu estou inseguro dos meus argumentos, ou porque eu estou inseguro na minha forma de pensar. Se eu tenho segurança, se eu tenho razão no que eu estou defendendo, eu não preciso aumentar a voz, eu não preciso ser agressivo,
o argumento ali que vai ter que prevalecer. Então, o papel do advogado é defender o seu cliente, não agredir, violentar, ofender, humilhar uma vítima que era vítima de um crime bárbaro. É importante esse tipo de perspectiva, né? Pessoal, para encerrar por hoje, a gente vai só lembrar aqui o artigo 383, né? Agora, só ainda nesse caso que a gente está analisando, só para pegar um pouquinho o gancho do que a gente vai ver a partir de quinta-feira. A partir de quinta-feira, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o sistema recursal. A gente vai ver todo o sistema recursal, que é um sistema feito, e a gente vai conversar muito sobre isso na quinta-feira, pensando em criar mecanismos de filtragem, digamos assim, para que esse tipo de decisão tão equivocada não permaneça, né? A Giovana estava indicando que era difícil, né, Giovana, você estudar 5 anos e meio direito e de repente se deparar com uma situação como essa. A matéria que a gente vai começar a ver a partir de quinta-feira, que é a nossa última matéria do semestre, de certa forma, é todo um sistema de filtragem para minimizar que isso permaneça, na realidade, no mundo jurídico. Não dá para a gente evitar que ele aconteça, mas a gente cria um sistema recursal para minimizar que isso possa efetivamente ser mantido dentro do sistema jurídico. E para isso, em outras palavras, para isso que existe recurso, né? Para que você possa desfazer decisões tão claramente equivocadas, ou seja, independentemente da apuração na corregedoria e etc., você tem que alterar uma decisão como essa, que é uma decisão, insisto, que não para em pé, né? Veja aí o que diz o artigo 383, o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, pode atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha que aplicar pena mais grave. Isso aqui é o que nós vamos chamar de ementácio libelli, né? Ementácio libelli. O que é isso? O juiz reconhece que aquele fato aconteceu, ele reconhece que o fato aconteceu, aquele fato é um fato provado, mas ele acha que a tipificação que o MP deu lá atrás, por exemplo, de roubo, não era melhor, era a extorsão. Então, nesse ponto, o juiz vai condenar, não precisa ouvir mais ninguém, mas ele vai condenar, reconhecendo que o fato existiu, apenas dando uma nova roupagem, apenas uma emenda. Libelli, do latim, é acusar. Então, ele está fazendo apenas uma emenda. O fato que o MP te acusou e o fato pelo qual você se defendeu está aprovado, esse fato aconteceu. Apenas o juiz entende que a tipificação jurídica, a etiqueta jurídica melhor, não é de roubo e sim de extorsão. Não há problema, ele te condena, não precisa mais ouvir ninguém e fixa, inclusive, uma pena maior. É diferente do que nós temos no 384. O 384 é a chamada mutatio libelli. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos elementos, nos autos de elemento ou circunstância da infração penal, não será contida, não contida na acusação, o MP deverá ditar a denúncia no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo. Então, vamos explicar isso de outra forma. Imagina que o Ministério Público disse que o crime que aquela pessoa praticou foi entrar naquela casa, levar a televisão, e esse crime era de furto. Não tinha emprego violência, não havia grave ameaça, não havia nada disso. Quando as testemunhas foram ouvidas durante o processo, as testemunhas vêm e dizem, não, excelência, não foi assim que aconteceu, não. De fato, ele entrou na casa, ele trouxe a televisão, mas quando ele chegou com a televisão à calçada, os donos da casa estavam chegando e ele os ameaçou. Então, veja, aquele fato que começou o processo não é o fato que terminou. No meio do caminho, surgem novas provas, novos elementos que alteram o fato. Então, nesse caso, o juiz vai ter que ouvir a acusação sobre essa novidade, ouvir a defesa sobre essa novidade, para só então sentenciar. Então, veja,
tanto na ementácio quanto na mutácio libelli, a tipificação do início não é a tipificação do final, ou seja, aqui eu falei que era furto, aqui eu estou falando que é roubo. Tanto na ementácio quanto no mutácio, há uma mudança da tipificação. A diferença é o que foi que causou a mudança. Na ementácio é só uma nova leitura sobre o mesmo fato. O fato não mudou. Na mutácio eu tenho um novo fato, daí porque antes do juiz sentenciar, ele tem que ouvir as partes sobre aquela novidade. Em relação a ementácio, ele sentencia de uma vez, ele não precisa ouvir ninguém, porque o fato é o mesmo fato. Ok? Enquanto vocês pensam aí em perguntas, eu vou fazendo aqui rapidinho uma chamada. Rapidinho aqui a chamada. Vi que tem uma dúvida aqui da Inês. Exato, exatamente, Inês. Tanto na ementácio quanto na mutácio, aquela tipificação que o Ministério Público tinha indicado na denúncia não se confirmou. Ela não se confirma aqui. A diferença foi o que causou isso. Em um, eu tenho uma mudança apenas da leitura que eu faço sobre o mesmo fato, o fato foi confirmado, tenho, portanto, aí na ementácio, e do outro lado eu tenho uma mudança no fato mesmo, foi outro evento que chegou ali. Aí porque a gente vai ter uma mudança em relação a isso. Tá claro? Então, na próxima aula, quinta-feira, a gente vai começar a ver nossa última unidade, que são os recursos e ações de impugnação. Na quinta-feira a gente começa a ver isso, a gente vai concluir o nosso estudo na última semana de novembro. Última semana de novembro a gente conclui toda a matéria do nosso estudo. Tá bom? Fiquem bem, queridos, foi muito bom trazer essa discussão, para a gente poder discutir em cima de um caso concreto e de tanta repercussão, e quinta-feira a gente se encontra, se Deus quiser.